Fala galera, beleza? Rafael Fishman aqui mais uma vez para falar com vocês hoje sobre o Time Machine, que é o sistema de backup nativo, embutido, gratuito do macOS, o sistema operacional dos Macs. Ele não é uma novidade nenhuma, já existe há muitos anos e a gente vai aqui dar uma passada geral pelo Time Machine para vocês entenderem como ele funciona, qual é o conceito por trás da coisa e quais são as poucas opções que a gente tem para personalizar ele. E eu falo isso de uma forma tanto positiva quanto negativa, porque o Time Machine é um software muito complexo, muito bem desenvolvido e aprimorado aí por muitos anos no sistema operacional, mas ele ao mesmo tempo ele segue a cartilha da Apple de não dar muitas opções ao usuário e isso pode ser bom para a grande maioria das pessoas porque você não precisa se preocupar em configurar ele, em ajustar ele para que funcione exatamente como você deseja. Ele já está prontinho ali para uso para a grande maioria dos usuários, com exceção de algumas pouquinhas coisas que a gente vai passar por aqui. Então a ideia aqui é você conectar um drive externo ao seu Mac, que pode ser um disco rígido de alta capacidade ou pode ser um SSD também, não importa. No momento que você conectar um drive pela primeira vez ao seu Mac, se ele estiver limpo, o Time Machine provavelmente já vai te oferecer a possibilidade de você usar ele como disco de backup, mas você também pode fazer isso manualmente pelas preferências do sistema. E uma vez ativado o Time Machine, ele vai fazer backups horários do seu Mac automaticamente em plano de fundo, sem consumir muita CPU para não afetar a performance do seu Mac. Então isso vai rodando em plano de fundo sem você perceber e no momento que você precisar resgatar algum backup, você tem a tranquilidade de saber que provavelmente o Time Machine salvou aquilo ali no seu drive externo e eu vou mostrar para vocês também como é esse processo de recuperação. Então, olha, aqui no meu desktop a gente tem o meu drive principal embutido no meu MacBook Pro, que é um SSD de 1 TB. Eu tenho um SanDisk de 2 TB, que é um SSD externo, que eu fiz review lá no site. É o Extreme Portable SSD, alguma coisa assim da SanDisk, que eu utilizo para fazer a edição dos meus vídeos externos. É um SSD de 2 TB, que não está backupeado pelo Time Machine. E este daqui, o meu LAS de 4 TB, é o meu disco rígido externo, que inclusive está aqui com o ícone do Time Machine, que é nele que eu salvo algumas coisas extras, mas a função principal dele é justamente servir como meu drive de Time Machine. A configuração do Time Machine, obviamente, é feita aqui nas preferências do sistema, em Time Machine. Uma das coisas que eu gosto de fazer é mostrar o Time Machine na barra de menus, está o íconezinho dele aqui, a gente vai passar por isso já já. Eu já estou com a possibilidade de fazer o backup automaticamente ativada. E vocês veem aqui que o meu disco de backup, no meu caso o único disco de backup, mas você pode configurar múltiplos discos de backup se você quiser, é o LAS de 4 TB que está aqui com 705 GB disponíveis, ele está criptografado, é uma coisa que você configura no momento que você vai ativar o Time Machine num drive externo e eu recomendo fortemente que você criptografe o seu disco de backup, senão ele fica facilmente acessível por qualquer pessoa que tiver acesso a esse drive externo. Ele diz aqui que o meu backup mais antigo nesse caso é do dia 15 de outubro de 2020, que não faz tanto tempo assim, porque eu tive um problema no meu drive externo, eu tive que formatar ele, mas antes disso, se eu não me engano, o meu backup mais antigo era de 2017, só para vocês terem uma ideia. O último backup foi feito hoje a 1h49 e o próximo vai ser às 2h49. Coincidentemente, daqui a um minuto ele deve começar aqui a operar e a gente vai ver isso em tempo real. Eu não programei isso, é uma mera coincidência aqui do vídeo. Então vamos só ler aqui essa parte inferior para vocês entenderem que o Time Machine mantém cópias locais dos seus arquivos, se tiver espaço suficiente, ou seja, não necessariamente ele vai salvar arquivos no seu drive externo, ele também pode fazer isso localmente no seu drive principal para coisas de acesso rápido, backups horários das últimas 24 horas, então todas as últimas 24 horas você pode acessar separadamente na interface do Time Machine. Ele também salva backups diários dos últimos 30 dias, então passou 24 horas, ele salva um backup por dia dos últimos 30 dias. Você tem um para cada um dos últimos 30 dias e backups semanais de todos os meses anteriores. Então passou dos 30 dias, ele guarda um backup por semana, até onde o seu drive externo aguentar de capacidade, ele guarda um backup semanal de todos os meses anteriores. Ele informa aqui embaixo que os backups mais antigos serão apagados quando o disco ficar cheio. É um processo automático, ele pega o backup mais antigo que tem e apaga aquilo ali e vai mantendo os mais novos. À medida que o seu drive for enchendo de novo, ele vai fazendo isso automaticamente. Olha lá, como eu ia falando, começou agora 2h49, então o processo de backup automático. Eu não precisava estar com essa janela aqui do Time Machine ativada, isso acontece em plano de fundo e de forma automática, foi uma mera coincidência. Isso também pode ser consultado aqui pelo menu, você vê que ele está preparando o backup. E o que o macOS vai fazer agora aqui é analisar tudo o que mudou da última hora para agora no meu Mac. E ele só faz backup das coisas que foram alteradas. Então,
se eu apaguei um arquivo, se eu inseri um arquivo nessa última hora, ele vai fazer o backup dessas diferenças, que no meu caso aqui ele já calculou, foi mais de 1 GB de diferença, possivelmente porque eu estou gravando a tela para esse vídeo e eu fiz também uma edição em outro arquivo de vídeo anterior, então foi uma diferença aqui até significativa de mais de 1 GB, mas muitas vezes o que muda são alguns pequenos kbytes ou megabytes, então ele faz essas alterações incrementais no seu backup, em vez de fazer o backup todo da máquina em cima, o que não faria sentido nenhum. Então vocês estão vendo aqui que nesse caso está fazendo até bem rápido, em menos de 1 ou 2 minutos ele já vai concluir o backup aqui. E isso acontece também porque neste momento a única coisa que está acontecendo no meu Mac aqui é a gravação da tela, então eu estou com a CPU totalmente livre para ele fazer esse backup de forma mais rápida. Se eu tivesse com outras coisas rodando aqui ao mesmo tempo, ele priorizaria as outras coisas, seja uma navegação na web, seja a edição de um vídeo, seja eu respondendo e-mails, não importa o que você está fazendo, ele sempre vai priorizar as coisas que você está fazendo em primeiro plano, deixando a performance do backup em segundo plano. Ele está acontecendo aqui de uma forma realmente muito mais rápida do que o normal, porque eu não estou fazendo absolutamente nada no meu Mac, e ele já vai concluir aqui, como eu falei, em menos de 1 minuto. Essa questão do backup incremental que eu falei é muito importante, porque na primeira vez que você ativar o Time Machine, ele vai demorar muito, porque ele vai copiar todo o seu drive principal. Ele vai copiar todos os seus arquivos, com exceção de algumas besteiras, tipo arquivos de cache, arquivos temporários que ele não precisa fazer backup. Mas no geral ele vai copiar o seu drive inteiro e a partir dali cada um desses backups horários, diários ou semanais são incrementais. Ele faz snapshots que informam ao sistema o que mudou de um backup para o outro, mas sem necessariamente recopiar arquivos e pastas que não foram alterados desde então. Ainda nessa janelinha aqui de preferência do sistema, a gente pode então selecionar o disco aqui, então aqui que você pode também configurar um segundo, ou um terceiro, ou um quarto disco de backup, você pode ter múltiplos discos se você quiser, então eu poderia, por exemplo, usar o meu SanDisk de 2 TB aqui como um drive externo também de backup, e é aqui que você marca se você vai criptografar ele ou não, mas eu não quero isso neste momento, e aqui nessa área de opções, você escolhe que itens você vai omitir dos backups, então justamente o less, que é o disco de backup, ele não vai fazer backup dele mesmo. E o meu SanDisk eu joguei aqui porque eu não quero que ele faça backup do meu SSD, no meu HD. Esses são os 2 itens que ele vai omitir dos backups. E você aqui embaixo também pode optar por fazer o backup durante o uso de bateria ou somente quando o Mac estiver conectado à alimentação. Como havia mostrado para vocês, a gente também tem esse ícone aqui do Time Machine na barra de menus que me informa qual o processo atual, se ele está parado, qual foi o último backup, se ele está efetuando um backup. Eu posso parar o backup a qualquer momento aqui, pedindo para ele ignorar esse backup, ele iria cancelar esse processo aqui imediatamente. A gente pode abrir a interface do Time Machine, que é onde a gente recupera os backups, eu vou mostrar isso para vocês já já. E aqui a gente vai então, é claro, para as preferências do sistema, onde a gente já estava antes. Uma das coisas mais interessantes do Time Machine é que você pode recuperar um backup completo na configuração de um Mac novo, na migração de um para o outro, numa reinstalação. Uma das etapas da configuração do macOS é justamente você restaurar o backup de um Time Machine, então você pode conectar o drive externo ou até ligar um Mac no outro, ele faz a transferência de tudo via Time Machine automaticamente para você, então você basicamente não precisa reconfigurar nada na máquina nova, mas você também tem a opção de recuperar arquivos e pastas individualmente por essa interface que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá, só como exemplo eu vou abrir aqui minha janela do Finder e eu vou, sei lá, em aplicativos. Vamos aqui pela pasta de aplicativos que a gente já tem uma boa ideia de como que a coisa funciona. Então aqui eu estou vendo todos os aplicativos que eu tenho instalados hoje no meu Mac, mas eu posso vir aqui nesse menu do Time Machine e abrir a interface dele dentro dessa pasta de aplicativos. Você vê que a gente tem esse aspecto aqui espacial, que na verdade há um tempo atrás, quando o Time Machine foi introduzido, a gente realmente era levado para uma interface toda no espaço, com estrelas e tal. A Apple simplificou isso daqui. E o que eu vejo aqui nessa primeira janela é o meu estado atual. Hoje, agora, é aqui que ele indica. E aqui na direita a gente tem toda uma linha do tempo de todos os backups que eu tenho disponíveis dessa pasta de aplicativos. E como eu falei para vocês, a gente tem backups horários das últimas 24 horas, depois a gente tem backups diários das últimas semanas e depois também backups semanais dos últimos meses, até, como eu mostrei para vocês, o dia 15 de outubro de 2020, que no meu caso aqui é o backup mais antigo, por acaso não tem tanto tempo assim, mas eu vou clicar nele aqui para vocês verem o que acontece. Então cliquei lá em 15 de outubro de 2020 e agora estou sendo então transportado no tempo para essa pasta de aplicativos exatamente como ela estava no meu Mac no dia 15 de outubro de 2020. Às vezes pode demorar um pouquinho dele puxar esses dados, afinal eu estou usando um disco rígido externo convencional, não é um SSD tão rápido, e ele está vasculhando ali todos os meus backups anteriores para fazer esse snapshot aqui, que já apareceu para mim aqui agora. Então essa daqui é a minha pasta de aplicativos, exatamente como ela estava meses atrás,
E se tiver aqui algum aplicativo que eu não tenho mais hoje, que eu apaguei por algum motivo, vamos dizer, por exemplo, aqui o IRPF 2020, esse daqui não está mais instalado, eu apaguei ele em algum momento dos últimos meses, eu posso clicar nesse aplicativo aqui, pode ser um ou mais aplicativos ou pastas, não tem problema nenhum, é só eu selecionar o que eu quiser restaurar e tocar aqui no botão então de restaurar, ele vai agora me trazer para o presente e vai puxar esse arquivo. Ele pede para eu digitar minha senha de administrador aqui para fazer essa conclusão aqui da transferência e em poucos segundos eu estou aqui com o IRPF 2020 reinstalado na minha máquina, puxado pelo backup de outubro. E daí vocês começam a entender o poder da coisa, porque o que eu puxei aqui foi um aplicativo, mas isso se aplica a fotos, a vídeos, a documentos, e quando há pequenas mudanças de um para outro, ele vai ressalvar a versão incremental de um backup para o outro. Então, por exemplo, essa versão aqui do RPF é a 1.7, se eu tiver atualizado esse aplicativo em algum momento, antes de eu ter apagado ele no meu Mac, por exemplo, se em novembro eu estivesse rodando a versão 1.8, 1.9, eu poderia puxar essa versão específica do aplicativo. Sempre que há alguma alteração, ele vai salvar isso automaticamente no seu backup do Time Machine, e é você que escolhe exatamente então de quando que você vai puxar o seu backup. Essa é a forma padrão e convencional que o Time Machine roda no macOS, mas agora eu lhes trago 3 comandos especiais para você personalizar um pouco eles, que você vai rodar no terminal. Então vou abrir aqui o terminal antes de mais nada. E o primeiro comando que eu vou mostrar aqui para vocês, aliás, os comandos todos estão no link do post aí na descrição do vídeo, você pode copiar e colar de lá, não se preocupe, tal como eu vou fazer aqui. Mas esse primeiro comando permite alterar a frequência de execução do Time Machine, que como eu falei para vocês, por padrão é horário. Então o comando é este daqui, não precisamos ler e entender esse comando todo, o que importa é esse último número aqui que está descrito em segundos, 3.600 segundos dividido por 60, ele está executando o Time Machine então uma vez a cada 60 minutos, uma vez a cada hora, e você pode alterar isso daqui para o que você quiser. Então, por exemplo, se eu trocar aqui para 1.800, ele vai rodar o Time Machine a cada meia hora. Se eu quiser a cada 3 horas, é só multiplicar aqui 3 por 60, dá 10.800. Então, se eu colocar aqui 10.800 segundos, ele vai rodar o Time Machine a cada 3 horas. É simples assim, se você quiser, você pode voltar então para os 3.600, que é o padrão de hora em hora. O segundo comando que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que termina com Max Size, que como já dá a entender, te permite controlar o espaço máximo que o Time Machine vai ocupar no seu drive externo em megabyte. Então aqui você precisa digitar em megas qual o limite de espaço que você quer determinar para o Time Machine. E obviamente isso aqui não pode ser menor do que o seu HD principal, senão você não vai conseguir nem ter um backup integral do seu drive principal no Time Machine. Aliás, eu diria para colocar isso daqui no mínimo 150% do tamanho do seu drive principal. Então se eu tenho aqui 1 TB, eu no mínimo destinaria 1,5 TB para o Time Machine no meu drive externo. E aqui, como eu falei, você vai informar isso daqui em mega. Então se eu colocar aqui 1.500, isso daqui é 1,5 GB mais 3 zeros, isso daqui então é 1,5 TB. Se você não estipular esse espaço máximo aqui, ele vai funcionar exatamente como eu falei para vocês, ele vai ocupando o drive inteiro até ter espaço disponível e vai matando os backups mais antigos automaticamente. Ah, e se você em algum momento determinou um espaço máximo para o Time Machine e quiser remover essa preferência, o comando é este daqui. Vocês veem que ele tem um delete aqui, ele vai apagar essa preferência de max size aqui das preferências do Time Machine. É só executar isso daqui uma vez que ele vai apagar essa preferência especial que você determinou pelo comando anterior. E o último dos 3 comandos que eu quero apresentar para vocês é este daqui, que tem um tal de throttle aqui no meio, enabled 0. Então a gente está na verdade desativando um throttle, que é um limite de CPU. Então, basicamente, quando você executar isso daqui, o Time Machine vai rodar a performance total e pode afetar outras tarefas no seu Mac, mas o importante é que com isso daqui, o Time Machine vai rodar sob performance total. Então, se você tiver com pressa para concluir um backup, você pode rodar isso daqui. Com 0 ele desativa então a limitação, se você trocar isso daqui para 1 é o padrão, ele vai ter o throttle ativado e o Time Machine vai rodar com baixa prioridade em relação às outras tarefas do seu Mac. É simples assim. Mas se você não gosta de linha de comando de terminal, tem um utilitário gratuito, que o link vai estar aí na descrição do vídeo também, chamado Time Machine Editor, que você pode instalar no seu Mac, e você tem aqui uma interfacezinha simples para configurar algumas dessas coisas que eu mostrei para vocês no terminal. Então a gente tem a opção aqui de criar local snapshots, né, que são esses backups locais a cada hora, você ativa isso daqui se você quiser ou não. A gente pode ativar os backups do Time Machine, que pode ser quando inativo, em intervalos ou em intervalos de calendário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em intervalo, e a gente pode então aqui, ó, de uma forma visual falar, eu quero backup a cada 3 horas, ou a cada dias, ou a cada semanas. Eu não recomendo aumentar muito disso, porque backup é importante que esteja sempre atualizado, que é justamente naqueles momentos que você precisa de um arquivo, que se você fizer backup, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, você pode ter perdido esse arquivo nesse período de um backup a outro. Então 3 horas aqui
talvez no máximo 6 horas eu diria que é bacana para o Time Machine. Mas vamos deixar aqui 3 horas. Você também pode configurar aqui que ele não faça backup de, por exemplo, 11 da noite até as 8 da manhã, é uma opção sua. Mais uma vez a gente tem aqui a opção de fazer backup quando o Mac estiver na bateria e ainda temos outras opções aqui avançadas, como por exemplo, impedir que ele faça backup quando um app impede que o Mac entre em sleep, seja a tela ou o sistema, ou quando ele não estiver conectado a uma rede cabeada. Enfim, opções extras e mais avançadas que esse utilitário aqui oferece, e uma vez configurado isso daqui tudo, é só clicar em Apply e você não precisa mais voltar para ele, porque é como se ele estivesse executando múltiplos comandos de terminal em plano de fundo e deixando o Time Machine funcionando exatamente como você quiser. Simples assim. Mas é isso, pessoal. Essa foi a nossa passada geral, então, pelo Time Machine do macOS. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem isso. O backup é muito importante quando você precisa deles. E com um sistema assim tão simples e tão automatizado, não há motivo para não usar ele. A menos, é claro, que você não tenha um drive externo aí para você conectar o seu Mac. Então eu recomendo que você invista em um, porque backup é muito importante. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí pra gente, que ajuda bastante. Compartilha ele com parentes e amigos. E a gente se vê em breve. Até a próxima.